Nosso Chico Xavier recebia o 14º livro do nosso benfeitor André Luiz. E a vida continua. E nesse livro ele retrata uma história real, verdadeira, para que nós possamos compreender que a vida continua sempre. Aqui, no plano espiritual e numa outra experiência que nós vamos levar a efeito, melhor dizendo, outras experiências, porque não vai parar na próxima quando nós voltarmos, para atingirmos um dia a perfeição. Sabemos que, como disse um filósofo da antiguidade, que o acaso tem o dedo de Deus. Portanto, nessa concepção nossa do acaso, ele não existe. E numa feliz coincidência, retrata André Luiz que na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, houve um encontro entre duas criaturas que estavam num hotel desta cidade com o mesmo objetivo. Ernesto Fantini e Evelina Serpa. Evelina estava no banco do jardim e foi abordada por Ernesto Fantini, que a chamou pelo nome, o que lhe surpreendeu porque ela não o conhecia. Mas ele tinha sido informado por uma funcionária do hotel que essa jovem senhora estava ali para se refazer para uma futura cirurgia do coração que iria acontecer na cidade de São Paulo. Isso o motivou a procurá-la, uma vez que ele também estava ali com este objetivo. E apresentando-se a ela, entabularam uma conversação muito fraterna, muito amiga, como se fossem duas criaturas que se conhecessem. E no desenvolver da tarde, havendo uma aproximação maior no diálogo, ela disse que estava casada há 6 anos, com 26 anos de idade, que tinha tido um aborto terapêutico, indicado pelos médicos, uma vez que a sua doença do coração lhe impossibilitava de gerar aquela criança, e que por conta disso o marido já começou a tratá-la friamente e inclusive tendo ligações ilícitas, apesar de um casamento ainda muito recente. Isso fazia com que ela tivesse um desgosto muito grande. E era a razão dela estar ali, naquela cidade, naquele hotel, se refazendo física e psicologicamente para enfrentar a cirurgia que iria acontecer dentro de alguns dias. E ele, então, dizendo que, feliz ou infeliz coincidência, naquele reencontro, também tinha a mesma problemática, porque ele trabalhava muito e, dada a ausência junto ao seu lar, a sua mulher estava tendo um relacionamento fortuito com uma determinada criatura que, infelizmente, ele e um amigo de caçada resolveram eliminá-lo, para que ele não pudesse estar com a sua esposa. A conversa não demorou muito, porque no outro dia ele teria que voltar. Aquele encontro foi numa tarde que antecipava a sua volta, mas desejando a ela boa cirurgia, ela na reciprocidade também que ele fosse bem-sucedido, por embora esperando encontrar, quem sabe, um dia em algum lugar. E ela ainda acrescentou que do momento que ele tinha um sentimento de culpa de ter tirado a vida do seu rival, entre aspas, ela também tinha tido um noivo e terminou o noivado para casar com seu marido, Caio Serpa. E ao dizer ao jovem que não queria mais casar com ele foi se deprimindo, e na sua visão, ele acabou se matando
e isso lhe pesava um pouco na consciência. Mas foram embora. E, para surpresa dos dois, se reencontram no hospital, já operados, muito bem, estavam leves, como se nada tivesse acontecido. E, para surpresa dos dois, foi muito fantástico aquele reencontro dentro do hospital, depois de uma cirurgia e que lhe devolvia a cada um a sua integridade física, entre aspas. Mas começaram a conversar e ela disse para ele: bom, eu fui muito bem, como você está vendo, você também está ótimo, mas uma coisa está me aborrecendo, porque eu já estou aqui há dias e o meu marido não veio. Bom, mas pelo menos a minha mãe deveria ter vindo aqui, porque... E o meu padrasto? Eu perdi o meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Ele foi assassinado e o meu padrasto veio se casar com a minha mãe, me tratou até muito bem, e me trata muito bem. Eu achei até, me causou espécie que ele não estivesse aqui, a minha mãe também. E Ernesto disse: interessante, também aconteceu a mesma coisa comigo. Eu nunca, há algum tempo, já não vivo bem com a minha esposa, que ela não viesse, mas a minha filha, a Vera Celina, nós tivemos sempre uma ligação muito grande, embora não fosse um pai muito presente, mas havia uma ligação, há uma ligação entre a gente, e ela também